Olá a todos os participantes do 7º CENID, Seminário Internacional de Cultura Digital. É um prazer poder estar compartilhando com vocês a nossa experiência aqui no Seminário de Inovações Educacionais sobre a criação do Prisma Espaço Geek, né? Então, eu já vou começar a falar, porque quero primeiro me apresentar, né? Eu sou a professora Maria Augusta D'Arienzo, sou professora das redes públicas municipal e estadual, aqui em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e também sou professora do curso de Pedagogia da Universidade de Passo Fundo. E vou conversar com vocês, então, um pouquinho sobre uma experiência que está recém-engatinhando aqui no nosso município, mas que a gente acredita que ela tenha um potencial para refletir um pouco sobre o modelo de educação que a gente vem fazendo, né? Então, eu vou pedir para o pessoal me ajudar da técnica e colocar na tela a apresentação. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o Prisma Espaço Geek, né, por uma educação disruptiva, né? E aproveito, então, para falar para vocês que a gente tem uma participação ativa nas redes, então quem estiver nos assistindo e que queira conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho e nos acompanhar ao longo do desenvolvimento dessa experiência, né, dessa política pública aqui do nosso município, segue a gente no @Prisma Espaço Geek. Então, a primeira questão que eu queria trazer para vocês é como que a gente conceitua o Prisma, né? Então, o Prisma Espaço Geek, ele é um espaço público disruptivo de aprendizagem criativa, né? Então, inicio trazendo esse conceito para vocês, né? O que é o Prisma, então, né? O Prisma, ele se constitui num espaço. Um espaço de quê, né? Um espaço que ele é de criação, de convergência e de difusão, né? E sendo de criação, o que a gente pensou quando a gente criou esse projeto, né? O Prisma, que na verdade o Prisma Espaço Geek, ele é a materialização de um projeto maior, né? Que se chama Prisma Estação Cultural da Gare, né? E de criação por quê? De criação porque a gente pensou na viabilização aos nossos usuários aqui, que depois dessa materialização, eles se tornaram, a gente caracteriza eles como aventureiros, né? Conceitua eles como aventureiros, de pensar em que esses aventureiros a gente possa, então, viabilizar e valorizar as experiências pessoais de cada um deles. E de que forma, né? Cotejando esses conhecimentos pessoais com conteúdos do meio digital, né? Com a colaboração, então, do outro, né? E dos outros, né? Para o compartilhamento de saberes, né? De convergência, por quê? O que foi pensado na questão da convergência, né? Na convergência, porque a gente objetiva abrigar diferentes discussões acerca das diversificadas áreas do saber, né? Entre as quais, o que a gente vai discutir né, vai fazer essa convergência de discussões, né? A questão da leitura, dos games, do esporte, da arte, da cultura, da saúde, da alimentação, do lazer, do meio ambiente, né? E difusão, de onde vem a difusão, né? A difusão vem inspirada no contorno geométrico que tem o nosso espaço aqui, né? Que logo vocês vão ver uma imagem do prisma, né? Ele é um formato de prisma, o nosso prédio, a estrutura física nossa, né? E na questão conceitual de um prisma na física, até na técnica, vocês não estão vendo aqui, mas tem um estudante de física me auxiliando aqui, o Marcos, né? Que já foi conselheiro aqui no Prisma e hoje está lá na Secretaria Municipal de Educação. Então, na física, né, essa figura geométrica fala sobre a questão da incidência de uma luz, né, que resulta numa policromia. Então, provocando isso nas pessoas, né, o desejo de transformar e de transformar-se no mundo, né?
E a gente diz também que esse prisma aí, na própria arte do prisma, vocês estão vendo, assemelha-se ao fenômeno do arco-íris, né? E cuja imagem vai se conectar a múltiplas interpretações realizadas pelos possíveis, então, aventureiros que vão enriquecer o diálogo da convergência pelas matizes dos seus olhares, né? Então, essa concepção toda, ela contribui, então, para o entendimento dessa palavra, né, do prisma, né, impregnada nela, né, o sentido da questão do ponto de vista, da opinião, da perspectiva, e valorizando, então, todas as experiências individuais nas manifestações de diferentes naturezas, né, de todas essas pessoas que a gente vai encontrar, de todos os usuários do Parque da Gari, que é onde o Prisma Espaço Geek ele está instalado no nosso município de Passo Fundo, né, no Rio Grande do Sul. Então, esse nosso espaço ele se constitui pela questão da criação, da convergência, da difusão de artefatos, de instrumentos, de narrativas e de práticas culturais que permeiam as comunidades de aprendizagem emergentes. Então, o que o Prisma busca, né? Ele busca, então, no cotejo das múltiplas linguagens que elas transitam na contemporaneidade por conta da cultura digital, né? E, com tudo isso, a gente quer intencionar contextos educativos disruptivos que tenham por premissa e produto a aprendizagem criativa. Com isso, então aqui eu vou mostrar eu mostro para vocês o Prisma, né? Ele está localizado, então, no Parque da Gari, no município de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e eu quero discutir com vocês, eu quero quebrar, né, esse conceito que eu dei para vocês no início, né, do Prisma Espaço Geek, que é um espaço público disruptivo de aprendizagem criativa. E eu começo falando com vocês sobre a questão do espaço, né? O que a gente compreende por espaço? Então, esse espaço que eu estou falando aqui, ele não é um espaço formal de educação, né? Ele sim é um espaço não formal de educação, porque ele trata da educabilidade dos sujeitos em um contexto que intenciona o ato pedagógico de uma forma sistematizada e sobre a luz de alguns pressupostos teóricos, né? Em especial, um pressuposto teórico da aprendizagem criativa, baseado nos estudos de Papert e do Michel Resnick, e também dos elementos que culturam as comunidades de aprendizagem emergentes. Que comunidade é essa que eu estou falando? E eu toco nisso, está presente no próprio nome do nosso espaço, né? Prisma Espaço Geek. Então, eu já falei para vocês sobre a cultura digital, e essas questões estão aqui focadas por conta da cultura digital, mas a gente elegeu a cultura geek para fazer todo esse trabalho aqui no Prisma, né? Então, essas comunidades emergentes, elas vêm da cultura geek. Outra questão, agora, falamos do espaço, agora vamos falar por que do público, né? Esse espaço, o Prisma Espaço Geek, ele é um espaço público, né? Porque ele tem como mantenedora, então, a Prefeitura Municipal de Passo Fundo, né? E, especificamente, ele está linkado à Secretaria Municipal de Educação. Então, ele é apresentado como um fruto das políticas educacionais e culturais da nossa cidade. E ela, então, dialoga, essa política pública, ela dialoga com as distintas secretarias do nosso município, não apenas com a Secretaria da Educação, mas também com a Secretaria da Cultura, com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Secretaria da Cidadania e da Assistência Social, com a Secretaria de Inovação e Captação de Recursos, também com o Desenvolvimento Econômico, entre outras secretarias que dialogam conosco, né? Por quê? Porque isso tudo corrobora, inclusive, com a localização do nosso espaço no município. Por que com o município, a educação e a cultura? Porque o nosso tripé, né, de trabalho aqui, ele se dá
é um tripé que está presente a educação, a cultura e a tecnologia, né? Além disso, o meio ambiente. Nós estamos localizados no Parque da Gari, que é o maior parque do interior do estado do Rio Grande do Sul. Então, também convido vocês a conhecer, porque eu sei que aqui conosco pode ser não agora, nesse momento, mas em outro momento, porque o conteúdo do CENID, ele fica por 30 dias para que todos os participantes possam assistir aos vídeos e, então, completar a carga horária do evento. Então, vocês podem, então, buscar conhecer o Parque da Gari, né? Que, então, a gente dialoga com o meio ambiente. Cidadania e assistência social, porque aqui no Prisma, a gente está dando acesso àquelas pessoas, crianças, jovens e adultos, a bens tanto tecnológicos como culturais, que essas pessoas, no seu cotidiano, não têm acesso. Então, a gente tem diferentes ambientes aqui no Prisma, e essas pessoas vão ter acesso, então, a impressão 3D, a jogos eletrônicos, por meio de consoles, né, e por meio de computadores, consoles como, por exemplo, o PS4, o Xbox, jogos de tabuleiro, né, e a gente sabe quem vivencia, quem experiencia práticas, né, nesse contexto, sabe que um jogo de tabuleiro de qualidade, né, e esses mais contemporâneos, eles chegam a ter um custo de cerca de 300, 400 reais. Então, sim, a gente dialoga com a cidadania e assistência social, porque a gente vai dar, então, acesso a esses bens que não estão no cotidiano de muitas pessoas, né, que estão excluídas desta cultura, né. E agora, então, eu quero falar sobre a questão do disruptivo, né? Por que a gente se denomina disruptivo? E aí eu trago aqui, para além, claro, com base nos estudos do Christensen, né, que traz essa questão da inovação disruptiva, né, e de outras pessoas que já vêm trazendo esse conceito para o contexto educacional, né? Então, ele é um espaço, Prisma Espaço Geek, é um espaço disruptivo de aprendizagem por ser transgressor das formatações de tempo, né, e de espaço, e também de ação educativa, diante do quê, né? Diante do paradigma tradicional de educação, já institucionalizado, atemporalmente instalado em um contexto formal ou não formal de educação, né? Na sequência, a gente teve que, então, para fazer todas as ações aqui do Prisma, a gente teve que, então, eleger uma metodologia, né? E a gente, então, fez a opção pela aprendizagem criativa. E quando eu falo de aprendizagem criativa, não apenas da aprendizagem criativa, né? O Prisma é um espaço de aprendizagem criativa, porque nele, então, vai então fazer a convergência também de vários pressupostos teóricos, né? Entre eles a epistemologia genética do conhecimento humano, de Piaget, também com as propostas metodológicas do campo pedagógico passíveis de planificação de processos de aprendizagem disruptivo, que dialogam tanto com a mediação simbólica das múltiplas linguagens de Vygotsky, né, quanto com os princípios teóricos metodológicos da aprendizagem criativa, né, pensando aqui nos 4 Ps, né, nos princípios dos 4 Ps da aprendizagem criativa, então, projetos, pares, a paixão, o pensar brincando, né? E também a execução, o desenvolvimento da espiral da aprendizagem criativa, que estão presentes nos estudos do Resnick, né? Então, portanto, representa um espaço de aprendizagem criativa, na medida em que ele adota os princípios teóricos e metodológicos que regem tanto a construção do conhecimento humano sobre a luz das teorias piagetiana e histórico-cultural, quanto a abordagem dos 4 Ps da aprendizagem criativa, tratando os 4 Ps como os eixos fundantes
E a espiral da aprendizagem criativa como uma estratégia de planificação do currículo do espaço, né? Então, o nosso projeto aqui, dos 4Ps, é o grande projeto do Prisma Espaço Geek, né? E em pares, porque aqui nós vamos, as pessoas, os aventureiros que chegarem até aqui, eles vão encontrar conselheiros, né? E então sempre vai ter na sua aventura ou na sua expedição essa construção, essa criação, essa experimentação com os pares, ou com o conselheiro, ou com outros aventureiros, né? A paixão, porque como eu falei inicialmente, o Prisma ele vai estar utilizando a cultura geek, e quem sabe consegue vivencia práticas da cultura geek, né? Sabe que várias tribos fazem parte dessa cultura geek. Então já tem a questão da paixão presente, porque a gente parte do gosto das pessoas, né? Pelo movimento maker, pelas séries, pelos filmes, pela leitura dos quadrinhos, pela leitura de mangás, pela leitura da literatura fantástica, da ficção científica, do terror, do game eletrônico, do jogo de tabuleiro, de carta, do RPG. Então, a paixão nos aventureiros, ela já está presente. Ele já vem pelo gosto dele até o Prisma, né? E porque a gente elegeu, então, a aprendizagem criativa está presente no Pensar Brincando, né? E o uso da espiral da aprendizagem criativa para desenvolver as nossas aventuras, a nossa expedição, fazendo com que as pessoas, ao se darem conta das narrativas que perpassam todas essas questões que a gente está vivenciando por meio da cultura digital e da cultura geek, né, elas sejam levadas a imaginar, né, ao mesmo tempo que elas, a partir do imaginar, elas tendem a criar, e ao criar, de que forma? Brincando, né, compartilhando com seus pares, né, e por meio do conselheiro, elas sejam levadas a refletir e voltarem, então, a partir dessa reflexão, a imaginar novamente, a criar, brincar, compartilhar, e assim vivendo a espiral da aprendizagem criativa. Óbvio, né, gente, eu sei que eu estou falando aqui, o tempo é muito curto, né, eu estou falando aqui, mas eu estou trazendo, então, algumas questões que permeiam o nosso trabalho, essa ideia, né, e esse projeto e essa política pública que está sendo desenvolvida aqui no município de Passo Fundo, e que vocês posteriormente possam estar buscando, então, mais referências sobre esse contexto, né? Então, eu quero mostrar para vocês como que está estruturado esse trabalho aqui no município, essa política pública, né? Então, como eu já falei, enquanto público, quando eu trabalhei de forma fragmentada o nosso conceito de espaço público disruptivo de aprendizagem criativa, nós estamos, então, a política pública da Prefeitura de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ele está diretamente ligado à Secretaria Municipal da Educação e também ao gabinete do prefeito, né? Por que ligada a esses dois espaços? Porque a gente, enquanto Prisma, a gente tem uma curadoria. E a curadoria desse espaço, ela tá designada à professora doutora Tânia Rezin, né? A grande idealizadora das Jornadas Literárias de Passo Fundo, e que levaram, então, todo esse trabalho das jornadas literárias, levou Passo Fundo a ter o título de capital nacional da literatura por lei, né, por lei federal. E junto, então, à criação desse projeto, eu hoje sou coordenadora geral, então, ligada à Secretaria Municipal da Educação, e sou, então, co-criadora, junto com a professora Tânia, dessa ideia, né, desse projeto do Prisma Estação Cultural da Gari, que se materializa no Prisma Espaço Geek. E, junto comigo, a gente tem uma coordenadora pedagógica, que tem, então, a função de cuidar de toda essa questão da educabilidade, né, do nosso espaço. E a gente, então, aqui, a gente forma equipes nessa nossa matriz organizacional, né? E essa equipe, ela vai, então, ser constituída
por ambiências e também por comitês, né? As ambiências, então, como a gente agora, eu vou começar a falar mais próximo do que a gente vai fazer, o nosso objeto de conhecimento aqui do Prisma são as narrativas. Que narrativas? As narrativas que perpassam a cultura digital por meio da cultura geek. E essas narrativas, elas foram nos alertadas, né, ao longo do nosso trabalho, principalmente nas jornadas, por dois teóricos, né, o Roger Chartier e a Anne-Marie Chartier, que em 2015, quando eles estiveram em Passo Fundo, ainda quando a professora Tânia estava na coordenação das jornadas literárias, e eu participava juntamente com ela da organização, eles nos alertaram sobre os novos modos de ler e de escrever da contemporaneidade. É daí que sai esse nosso projeto, né? Então, nós começamos a pensar aonde que estavam essas novas formas de ler e de escrever. Então, essas novas formas de ler e escrever da contemporaneidade, elas se configuram por conta da cultura digital, né? E são formas que, normalmente, as instituições de ensino, elas não tratam essas formas como legítimas, né? E tem várias questões que a gente precisa refletir, porque a BNCC hoje, ela nos traz isso, né? Que é a nossa produção, a nossa autoria, porque hoje, com a cultura digital, quando eu penso em escrever, eu já não penso só mais na escrita, né, na escrita tradicional, mas na escrita como autoria. Hoje, com a cultura digital, quando eu escrevo, eu estou autorando. Então, é isso que a gente tem feito aqui no Prisma, né? A gente vai trabalhar essas narrativas, porque quando eu estou assistindo uma série, quando eu estou assistindo um filme, né? Quando eu estou jogando um game eletrônico, quando eu estou lendo um mangá, quando eu estou lendo um quadrinho, ou seja, no físico, eu estou autorando, né? Eu estou fazendo escolhas. E aí, as narrativas, elas também perpassam a nossa organização. Então, a nossa recepção aqui, ela é chamada de portal. Quando, então, as pessoas adentram o portal do Prisma, elas se tornam aventureiras. E elas vão encontrar aqui conselheiros que vão conduzir elas nas diferentes ambiências do Prisma, né, a aventuras ou a expedições, que as expedições são atividades que vão estar cheias de aventuras, né? E aí a gente vai encontrar nas ambiências a torre, né? A torre é o nosso espaço onde a gente vai trabalhar as diferentes manifestações artísticas, né? Então, lá está presente a literatura, a linguagem cinematográfica, o teatro, a linguagem dos quadrinhos, a linguagem dos mangás, a linguagem do computador, do tablet, então, de vários periódicos, né? Também temos a ambiência da forja. A forja já nos leva a pensar por que forja, né? Porque é o nosso ambiente maker, né? É lá que tem a programação, é lá que tem a robótica, é lá que tem a impressão 3D, é lá que a gente coloca, então, a mão na massa, cria coisas, apesar de que todas as nossas ambiências têm por permissa a criação, né? A gente tem o forte é as pessoas que estão à frente para poder dar conta de tudo isso, né? O forte está ali, é a coordenação geral, é a curadoria, a coordenação pedagógica, né? A ponte faz a nossa ligação de um andar ao outro, né? Então, a ponte é a nossa recepção, que nos leva, então, a sair das ambiências da torre, da forja, da forte, e nos levam até a arena, que a arena é onde estão os games eletrônicos, né? Então, lá onde as pessoas vão ter as práticas, né, a experiência com os games eletrônicos, nossos aventureiros. E, na sequência, a gente tem o calabouço. O calabouço é o nosso espaço onde estão lá os jogos de tabuleiro, os jogos de carta, os RPGs. Então, esses jogos, desde os jogos mais clássicos que a gente conhece, que a gente conhece desde o nosso tempo de escola, né? Do dominó, do xadrez, da dama, até um Star Wars, o Game of Thrones em tabuleiro, né?
E também o nosso grupo ele está dividido para dar conta de todo esse projeto em comitês, né? Então, a gente tem, como nós temos muitos equipamentos aqui, equipamentos digitais, a gente formou um comitê digital para que, então, as pessoas, quando cheguem aqui, elas encontrem todos os nossos equipamentos para serem usados no potencial máximo deles, né? Um comitê estrutural que precisa ter para poder dar conta da educabilidade do espaço, né? O Comitê das Artes, logo na sequência eu vou explicar por que ele precisa existir, porque a gente tem criação de conteúdo paradidático. E agora, nesse mesmo momento, nesse mesmo tempo aqui que nós estamos conversando aqui, a minha colega, a Mariane Bica, ela está falando num outro evento paralelo, que é a nossa coordenadora pedagógica, sobre especificamente, né, os nossos conteúdos paradidáticos que são criados por esse grupo aqui, por essa guilda do Prisma. Então, nós temos artes que são criadas aqui, né? Um comitê das redes sociais, porque a gente precisa, então, estar em diálogo com a comunidade de aprendizagem emergente, né? Que é o nosso público do Prisma. Então, como nós estamos recém nos estabelecendo, a gente então está criando essa relação mais próxima via redes sociais por conta da pandemia, né? Que não é uma especificidade apenas das questões das escolas, né? E também é do nosso espaço aqui que a gente está atendendo com projetos que vocês vão ver na sequência no meio digital, né? E, por fim, um comitê pedagógico que se preocupa, então, com o nosso currículo como um espaço não formal de educação, né? Bom, então, aqui eu mostro para vocês as nossas redes sociais, né? Onde é que a gente está, onde vocês podem conhecer mais sobre esse espaço, né? E também começarem a dialogar conosco e trazerem para a gente também experiências que podem estar acontecendo nesse nível aí no Brasil e também fora no exterior, né? Então, aqui é o nosso site, eu vou tentar... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Bom, acho que eu fiz uma... Como eu compartilhei com vocês apenas o Marcos e acho que agora não recordo a outra pessoa que está na técnica comigo. Eu posso compartilhar o site, né? Eu posso tirar aqui e compartilhar para as pessoas poderem estar assistindo, certo? Pode. Deixa eu só... Vou compartilhar com vocês, então, só para vocês poderem ver aqui, né? Então, naquela apresentação lá, estava o link para o nosso site. Esse é o nosso site, a gente, então, para vocês poderem entender, a gente foi, então, esse espaço foi entregue à comunidade no mês de dezembro, então, e a gente está em constante criação e recriação desse nosso site, né? Então, aqui vocês encontram o que é o Prisma. Se alguém pretende ser um aventureiro aqui junto conosco, tem um questionário aqui, você já pode estar fazendo o seu cadastro no Seja um Aventureiro, e esse cadastro, ele vai nos ajudar a conhecer o perfil dessa nossa comunidade de aprendizagem, né? Essa comunidade de aprendizagem emergente, e que, posteriormente, a gente quer fazer uma publicação falando desse perfil desses aventureiros, né? Aqui, então, estão, para vocês poderem conhecer, tem todas as nossas ambiências, tem imagens das nossas ambiências, né? Então, vocês podem estar... eu vou tentar ver o que eu consigo, então, mostrar para vocês aqui, de uma forma rápida, né? Um pouquinho do nosso... desses ambientes, né? O calabouço, né? Que é os nossos ambientes, a torre. Então, aqui vocês vão poder conhecer, e a gente está sempre, então, trazendo aqui
atualizando esse nosso site, tá? Ao mesmo tempo em que a gente tem aqui as nossas expedições e as aventuras. E, na sequência, até o mês de julho, a gente vai estar, então, atendendo por meio de agendamento as pessoas que vão querer vir fazer aventuras presencialmente e expedições, né? Então, esse aqui é o nosso site, e aqui na sequência já aparecem o que a gente já vem fazendo, né? Então, vou voltar lá na apresentação. Agora eu posso fazer isso porque eu já estou, né? Deixa eu só apresentar novamente para vocês. Então, esse é o nosso site, né? Aqui a gente tenta divulgar, então, as questões que nós estamos fazendo. Bom, a gente também tem, então, o Facebook, né? Onde lá estão toda a nossa produção paradidática, né? E o Instagram, né? Então, @Prisma Espaço Geek, vocês vão encontrar nós, tanto no Facebook, como também no Instagram. O Facebook aqui até tem uma imagem aqui, que é do dia da entrega à comunidade, onde os cosplay, que é um grupo que está ganhando um espaço de encontro, que é o Prisma, né? Esteve conosco, né? Também a gente, de forma tímida, porque a gente pretende tornar esse espaço aqui, que é o nosso canal do YouTube, muito mais ativo no momento em que os aventureiros estiverem aqui. Porque a gente, como eu falei no princípio, né? Esse espaço, ele é, então, para viabilizar, né? Valorizar as experiências pessoais, né? E de coletivos aqui. Então, a gente quer que aqui esteja presente a produção das pessoas que estiverem aqui. Mas, até o momento, a gente tem colocado, então, as nossas participações em eventos diversos, né? Então, aqui vocês conseguem enxergar que a gente esteve já no CENID passado, a gente está colaborando no 3º workshop de cultura digital também, novamente, né? Então, a gente procura colocar tudo que a gente participa no YouTube. Ainda não está um canal muito ativo, né? E agora eu quero falar um pouquinho, não como a minha colega está falando, mas apresentar para vocês os conteúdos paradidáticos, né, que a gente está produzindo aqui enquanto espaço, né, não formal de educação. E a gente, então, tem 4 publicações que a gente faz sistematicamente, né, periodicamente. E essas, é importante dizer para vocês aqui, porque eu sei que a maioria do público aqui são educadores, né? E a gente tem uma preocupação muito grande, por que do Comitê da Arte, por que do Comitê Pedagógico, que a gente nos organizamos dessa forma. Porque a gente tem uma preocupação tanto no que vai ser publicado, tanto de forma verbal, né? Escrita, como também na forma não verbal, né? Na imagem que a gente vai publicar, na arte, né? A gente tem todo o cuidado de publicar o material que não tenham elementos, né? Que venha a instigar algumas coisas, algumas práticas no nosso público, tanto de crianças como de jovens, né? Então, a gente tem todo um cuidado na arte. Vocês estão vendo aqui, eu peguei uma publicação ainda do ano passado, né? E essa aqui é uma das nossas publicações, tá? Então, eu começo falando aqui do calendário sazonal, né? Que são produções textuais que a gente traz, né? Que são importantes para o universo geek, né? E que elas, então, retomam eventos importantes para o universo geek, né? O calendário sazonal, ele é a história contada, né? Historicizada do olhar da linguagem e das linguagens multimodais, né? A gente compreende aqui no Prisma que é pela linguagem que a gente consegue apresentar os contextos, né? Os tempos, os espaços históricos, né? E é dessa forma que as pessoas, por meio da linguagem, que elas podem contar fatos históricos, né?
a partir de vários elementos. E então essa história do contexto geek, né, por exemplo, né, a cultura escolar também, um outro exemplo, ela pode ser trabalhada a partir do dia a dia, como essa nossa publicação aqui, né? Até eu apresentei o Prisma para um grupo bem seleto, né, esses dias, e eu falei sobre esse retorno, que nós estamos agora retornando à escola, né? Por que não fazer essa mediação, né? Então, por exemplo, De Volta a Hogwarts, né? Que ele acontece sempre o primeiro de setembro, né? Onde os Potterheads, né? Eles se juntam, né? Num local, né? A gente não poderia ter trabalhado essa nossa volta às aulas, fazendo uma referência ao volta ao Hogwarts, né? O Hogwarts Day. Então, nessa forma que a gente publica algumas calendários sazonal, né? Eventos que são importantes e que são elementos que os nossos jovens estão curtindo, né? A revelia da escola, né? Então, aqui a gente traz, então, conteúdo, a gente produz esse conteúdo para que o meu colega educador aí, o professor, não precisa estar buscando, né? É claro que ele pode buscar outras referências, mas a gente está construindo isso aqui. Então, aqui, por exemplo, o exemplo que eu estou trazendo, né? A gente vai trazer ali, hoje, dia 1º de setembro, nos reunimos com os Potterheads para comemorar o dia de volta a Hogwarts, né? Ou hashtag Back to Hogwarts, como é conhecido pelo mundo. E a gente vai contar, né? Quem já assistiu ou leu a saga Harry Potter sabe que todos os anos a ida para Hogwarts, no primeiro dia de aula, sempre guarda grandes emoções, né? Seja em 1991, no primeiro encontro do trio o Rony e a Hermione, né? E a gente vai contando, então, né? Sobre isso. Então, tem vários calendários sazonais que a gente publica, então, periodicamente, né? Sistematicamente. O outro conteúdo que a gente tem publicado é sobre um glossário geek. E olha só que legal, né? O glossário geek, ele traz termos e conceitos do universo cultural, né? E que universo cultural é esse, né? O universo cultural tanto digital como o geek, né? E o exemplo que eu trago aqui é sobre a força. E o glossário, quero deixar bem claro aqui, que ele não é o dicionário geek, tá? Por que ele não é o dicionário geek? Porque o dicionário, ele sempre apresenta o significado de uma determinada palavra. Já o glossário, o que ele vai fazer? Ele apresenta para a gente as múltiplas significações, né? Ou significados e sentidos que um termo tem para um determinado contexto, né? No contexto do Prisma, o glossário geek ele vai contemplar termos, né? Da cultura geek e que apresenta um significado para a comunidade geral, né? Então, ele apresenta a origem da palavra, apresenta esse termo como gíria, né, no contexto geek, e sempre vai fazer um link conceitual com o campo científico, né? Por isso que ele é um material paradidático, né? Também com o campo linguístico, e a gente pretende, então, mobilizar conhecimentos em uma rede de significações, né, partindo do significado geek, e vai se alastrando, então, essa rede de conhecimentos, desde o conhecimento coloquial até o conhecimento científico, fazendo a convergência entre esses contextos, né? Então, esse exemplo que eu trago aqui é o exemplo da força, né? E olha só como que a gente começa a falar sobre esse termo, né? Sabe o que Newton, He-Man e os Jedi têm em comum? Né? E aí a gente vai, então, conversando, né? Força, conceito empregado para descrever a mudança de um estado de repouso ou movimento de um corpo, sendo ela de natureza mecânica, eletromagnética, gravitacional, dentre outras. Uma força newtoniana deve obedecer 3 axiomas, leis da dinâmica, né? Então, a gente está falando da questão da física aqui, né? Logo na sequência, a gente traz a questão, então, entretanto, né, em He-Man,
um espírito poderoso que se incorpora no jovem Adam, príncipe que vive no planeta Eternia e tem como objetivo salvá-lo do rei Randor, né? A força é impossível de ser medida, né? E lá na sequência, né, a gente fala então do He-Man, a gente vai lá no Star Wars, né? Já em Star Wars, a força é uma energia mística que reside em tudo que está vivo e pode ser manipulada pelos membros da Ordem Jedi e pelo Sith, para mover objetos, curar e influenciar a mente de outros seres vivos, né? Então, eu lembro aqui, e talvez tenha alguns colegas da área das letras aqui nos assistindo, eu lembro aqui da forma como a gente amplia o horizonte de expectativa dos nossos alunos por meio da leitura, né? Que é saindo daquilo que é do gosto deles, que talvez não tenha não seja considerado tão legítimo na academia, né? Mas que é o que atrai eles, que engaja eles, né? Então, é o que a gente traz aqui, porquê do conteúdo paradidático, né? A gente traz, assim, esse contexto que mobiliza eles, que é a questão do He-Man, do Star Wars, né? E a gente faz essa ligação com a física lá, que vai ser trabalhada na questão da educação, né? Então, trazer esses elementos para quê? Para tornar nosso espaço de educação ele muito mais motivador, engajador, né? Para a gente poder atingir a nossa aprendizagem, né? Então, aqui a gente mostra também a questão da inovação disruptiva, né? Que é a gente não ficar apenas linkado ali no nosso conteúdo, né? Mas procurar, então, aonde que a gente pode conversar com eles para que eles possam entender melhor, né? Os conteúdos que a gente precisa trazer para eles da ordem científica, né? Então, esse é o Glossário Geek. Também, a gente faz publicações por meio do nossa marca, né? Que vocês estão vendo que a gente criou uma marca, né? Então, quando aparece essa marca aqui, ó, coceirinha, eu até nem falei antes, né? Mas o glossário tem uma marca, né? O calendário não tem, né? Ele fica assim, né? Mas o Glossário Geek a gente já tem uma arte que é específica dele, e o Coceirinha também, né? Então, o que é o Coceirinha, né? Então, a gente denominou Coceirinha, aquela pulga atrás da orelha. São narrativas que desencadeiam em perguntas, bem como em conhecimentos científicos, né? Então, eu escolhi um aqui que eu acho ele bem interessante, né? A gente inicia explicando ali o Coceirinha, né? Que o Coceirinha, então, sempre na nossa escrita tem isso, né? Coceirinha, aquela pulga atrás da orelha. Imagine a seguinte situação. Você está na casa da sua avó, de bobeira na internet. E lhe é perguntado, você aceita um cookie? Aí você pensa, por que não? Adoro cookies. Detalhe, não se trata dos cheirosos, apetitosos e saborosos cookies feitos pela sua avó, né? E aí a gente entra então, né? Cookie é uma palavra inglesa que significa biscoito. Os cookies da vovó, você deve lembrar bem, são aqueles biscoitos assados ou bolachas, se você preferir, né? Com gotas de chocolates que fica uma delícia com qualquer coisa, especialmente com café. Segundo enquete realizada internamente com os conselheiros da Guilda do Prisma, né? Que a gente fez aqui, né? Esses cookies você pode aceitar incondicionalmente, não é mesmo? Então, esses cookies tá tudo bem. Já os cookies da internet, né? Então, a gente vai trazer, então, esse conceito dos cookies, que ele pode ser os cookies lá da vovó, mas também tem os cookies da internet que a gente não pode aceitar, né? Tem que ter cuidado na hora do clicar lá, de aceitar os cookies, né? Que a gente tem preocupação. E às vezes a gente acaba aceitando e o nosso computador fica lotado, né? E outras coisas, né? Então, o Coceirinha, ela vai então levar a pessoa sempre a uma pergunta. E essa pergunta ela vai ser respondida sempre a partir do conceito científico, né? Pois é importante que as pessoas que tenham acesso a esse conteúdo, elas possam, então, compreender,
né, os diferentes significados, múltiplos significados que uma mesma palavra, uma mesma palavra pode ter, né? E por fim, então, a gente tem a publicação do Catapulta, né, que também tem uma marca, né? O que é o Catapulta, né? E ele não é uma divulgação, tá? Assim, não é uma propaganda, não tem um sentido publicitário, né? Ele tem sim de manter, porque se vocês compreendem o conceito de nerd, de geek, são aquelas pessoas que elas estão sempre ligadas, elas sabem das últimas tecnologias, dos últimos filmes, estão fazendo maratona de série, estão esperando os lançamentos de série, estão esperando o lançamento de livros, de quadrinhos, de mangás, do jogo eletrônico, dos jogos de tabuleiro. Então, a gente faz isso para dialogar, né, com o nosso público, né? E também para estar, então, trazendo o que tem de mais atual, né, nesse contexto. Então, as catapultas, né, ou a catapulta, são os lançamentos do multiverso cultural. Então, são as estreias de livros, de games, jogos analógicos, periódicos, séries, filmes, entre outros elementos que são cultuados, né, por essas tribos que constituem a cultura geek, né? Então, o nosso texto, a nossa narrativa, ela começa sempre assim, né? A catapulta, os lançamentos do multiverso cultural, finalmente, né? Porque aqui, nessa específica, a gente estava, então, falando da terceira temporada de Dark. E aí, então, finalmente, na madrugada de hoje, a Netflix fez o lançamento da terceira e última temporada de Dark. Bora maratonar? Né? Então, a diferença entre o passado, o presente e o futuro é somente uma persistente ilusão, né? Albert Einstein. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre Dark, né? E trazer, então, para as pessoas sobre o que fala essa série, né? E o que a gente está esperando dela agora na terceira temporada, né? Muito bem. Então, essas são as nossas 4 produções e que a gente considera e a gente criou os 4 gêneros, né? Aqui para a gente poder escrever quais os elementos que precisam estar presentes no Coceirinha, na Catapulta, no calendário sazonal e nas questões que são importantes, nos eventos importantes para esse universo cultural, né? E agora eu acho que, por fim, eu trago aqui para vocês os projetos que a gente vem desenvolvendo nesse momento em que a gente não pode estar com um espaço totalmente aberto para que as pessoas possam experienciá-lo presencialmente, fisicamente, né? Então, esses projetos são, né? E agora eu trago uma outra questão aqui, ao apresentar os projetos, eu trago uma outra questão que é importante que quem está podendo nos ouvir agora nesse momento, como que a gente cria o nome dos nossos projetos, né? Qual é a narrativa principal para o Prisma Espaço Geek? Aquela narrativa que ela representa de forma, como que eu vou me expressar aqui, de forma mais fidedigna o que a gente vivencia na cultura digital, né? Que é a narrativa dos games, né? Então, se tiver algum gamer aqui me escutando, vai entender por quê, né? Então, quando a gente criou o Prisma Sandbox, olha só, qual era a nossa intenção? Tá aqui do lado, ó. Eu não vou falar ainda do nome, né? Mas vou falar qual era a nossa intenção. A nossa intenção era fazer com que os nossos gestores escolares, né, da rede municipal aqui de ensino de Passo Fundo, eles pudessem, então, vivenciar as aventuras, né? Então, eles eram nossos aventureiros iniciantes, né?
E aí, olha só como que a gente criou. Como que nós vamos chamar essa aventura para os nossos gestores aqui, os diretores, vice-diretores, coordenação pedagógica, orientadores educacionais? O que que a gente faz aqui? A gente traz os nossos conselheiros aqui, a nossa guilda do Prisma, ela é composta por... todos são estudantes, né? E é uma equipe multidisciplinar, porque a gente se constitui aqui em alunos da física, alunos da pedagogia, alunos da ciências da computação, da engenharia elétrica, do mestrado em educação, do doutorado em educação, deixa eu ver o que mais aqui que eu estou esquecendo, da área das artes, né? Então, da música, da história. Então, a gente... E assim, ó, e cada um deles, mesmo que eles estão tendo essa formação, eles são de um universo, né? De uma tribo que faz parte da cultura geek, né? Então, tem um aí que é mais gamer, tem o outro que é mais da questão da mixagem, tem o outro que é mais da área maker. Então, a gente junta os conselheiros, né? Venham cá, vamos conversar aqui. A gente quer fazer uma aventura para os iniciantes, que são os professores lá. Qual é como é que vocês dialogam nas narrativas games sobre isso, né? Como é que você dá início num jogo, né? Aí vem a palavra sandbox, né? Então, a gente não usa a língua inglesa, né? A gente usa termos que sim são em inglês, mas que são termos que estão presentes no universo dos gamers, né? Na narrativa game, que é o sandbox. O que é o sandbox? Sandbox é quando eles estão iniciando, né? Vão lá experienciar um primeiro contato com aquele game que eles vão jogar, tá? Então é um sandbox. Vamos fazer um sandbox? Né? Então, como é que a gente criou? Que a gente criou Prisma Sandbox. Aventuras para iniciantes, onde os nossos gestores iam vivenciar aqui pela primeira vez, né? Para poder ser, então, multiplicadores, para poderem saber, né? O que os alunos vão fazer aqui futuramente, né? Vão participar das nossas expedições, né? Então, Prisma Sandbox é uma das aventuras que a gente tem desenvolvido aqui no Prisma. A outra questão é a call do Prisma, que ontem até a minha colega Mariana, ela fez um relato da experiência da call do Prisma, porque nós pensamos o quê, né? Como a gente fazer o contato nesse momento, como a gente fazer a interação com o público, né, nesse momento. Então, a gente foi lá e pensou, ó, o que a gente queria, novamente, tá? A gente queria fazer uma aventura, né, com os nossos estudantes e professores, e hoje eu aproveito aqui para dizer que estão abertas as inscrições para a call do Prisma, para esse público aí, professores e estudantes da educação infantil, pré-1, pré-2, né, e do ensino fundamental 1 e 2, né, e eu esqueci de colocar aqui também no ensino médio, que enquanto estiverem de forma remota, né, e aproveito para dizer que eu estava agora na fala, na conferência da Lilian Bassic, né, fazendo a mediação, e quero reforçar isso, né, que quando a gente está lá na escola, esquece a tela, né, vamos fazer essa piazada, então, interagir, botar a mão na massa, né, experienciar, trabalhar mesmo e construir conhecimento, né. Mas enquanto a gente não pode, vamos usar a cultura digital, vamos usar o potencial que essa cultura digital, que essas tecnologias digitais nos oferecem. Então, a gente criou a Call do Prisma, Rodas de Conversa Geek, onde os estudantes, os professores vão passar por quests, né? Então, olha só, de novo, gente, vem cá, Guilda, vamos conversar. Como é que a gente faz para convidar na narrativa game, né? Os gamers para jogar, né? Então, ó, o que eles nos disseram? A gente faz uma call. Então, a gente botou aqui, ó, call do Prisma. De novo, é um termo da narrativa game, né? Que está no dia a dia deles, por mais que eles não falem a língua inglesa, não sejam fluentes em inglês, eles usam esse termo. Ó, entra lá na call que nós vamos agora, vem cá que nós vamos jogar tal jogo, né? Então, call do Prisma, Rodas de Conversa Geek. A gente tem executado, já participaram da call do Prisma desde o final do mês de março, 400
cerca de 400 estudantes, né? Se eu quisesse ser precisa, é 410, tá? 400 estudantes, entre estudantes e professores, né? Então, convido os colegas que estão nos ouvindo e que estejam ainda em ensino remoto, que façam a inscrição, porque ele acontece via Meet, e vocês podem experienciar um pouco dessa prática do Prisma. E, por fim, também é um convite, né? A gente não quer, naquela palavra difusão que eu falei no início, isso que a gente está tentando fazer aqui no Prisma, a gente não quer que fique só aqui, né? A gente não é uma ilha, a gente quer que isso saia daqui do Parque da Gari e pelo meio do Prisma, né? Ele então vá para toda a cidade e por que não para a nossa região, e agora nesse momento aqui, participando de um seminário internacional, ele possa atingir outras pessoas e que a gente possa fazer essa troca também, né? A gente proporciona formação para os educadores, né? Independente do nível de ensino em que atue, né? E independente da rede de ensino. Então, no mês de abril, a gente fez a expedição docente, né? Novos itinerários de aprendizagem. Esse é o nome que a gente deu para a formação de professores que a gente está desenvolvendo ao longo desse ano, né? Então, a gente desenvolveu já a que era indicada para professores, estudantes e pessoas que estão envolvidas com o universo da educação infantil, e para os bebês e as crianças bem pequenas. O que a gente trata nessa formação? A gente faz, então, uma convergência entre o que a BNCC tem discutido com a gente, o que as tecnologias estão nos proporcionando, o potencial das tecnologias digitais, com o nosso objeto de conhecimento do Prisma, que são as narrativas, né? Então, no mês de abril, a gente trabalhou com esse público da educação infantil, bebês e as crianças bem pequenas. Agora, nós já começamos a trabalhar com a educação infantil, crianças pequenas, né? No mês de maio, e agora em 2 sábados de junho, né? Na sequência, nós já vamos estar divulgando nas redes, as inscrições são gratuitas, né? Porque nós somos um espaço público, para os anos iniciais, então, pessoas que estão interessadas, que trabalham, estudantes que queiram, então, fazer formação. A nossa formação tem 20 horas, né? Nos anos iniciais, primeiro e segundos anos no mês de junho, anos iniciais, terceiro, quarto, quinto anos em agosto, anos finais, linguagens, da área de linguagens, em setembro, anos finais da área de matemática e ciências da natureza em outubro, e anos finais, ciências humanas e ensino religioso no mês de novembro. Então, estou convidando a todos aqui, independente do local, a gente atendeu vários professores da nossa região aqui, na formação da educação, na expedição docente da educação infantil, bebês e crianças bem pequenas, né? E a gente está trabalhando, então, via Google Meet, não é, então, presencial, então, há possibilidade que vocês possam acessar do local em que vocês estão, tá? Então, game over, né? Eu termino aqui a minha fala, né? Esse compartilhamento desse projeto, dessa política pública que está engatinhando ainda e que está sendo desenvolvida aqui no município de Passo Fundo. E fico aberta aí se os colegas e as pessoas que estão nos assistindo queiram fazer alguma pergunta, alguma consideração, né? A Ana aí está dizendo, penso que seria importante organizar a proposta do Prisma em algumas escolas polo nas periferias, com projetos interdisciplinares e de turno inverso ao horário escolar. Eu acho que, Ana, é isso mesmo, né? Então, nessa sentido lá que eu conversei no início da questão daquelas palavras, e eu trago aqui, referencio aqui a professora Adriana Dickel, minha orientadora de mestrado, que lembrou muito bem esses dias que vem isso, que as palavras importam, né? E a difusão, então, é isso mesmo, né, Ana? Então, a gente está traz até aqui. E eu não esqueci de falar, né? A call do Prisma, ela tanto tem um trabalho anterior para situar, né, para orientar, né,
roteiro, né, tanto para os educadores aventureiros como para os estudantes aventureiros, como também a gente deixa uma posterior para justamente isso, né, Ana, para que as escolas deem continuidade a esse trabalho, né, da aprendizagem criativa, uma educação disruptiva, e que a gente acabava de falar lá na fala da Lilian, né, que a gente tem que romper, então, nesse contexto contemporâneo, com esses espaços e esses tempos, né? Não é necessariamente, e agora a gente viu isso nesse período da pandemia, que a aprendizagem, ela se dá, né, em outros espaços, né, em outros tempos que não aquele tempo da escola e naquele espaço da escola que a gente conhece. Então, o pessoal da técnica aí está colocando algumas outras manifestações, né, dos participantes. Eu agradeço, né, as colocações e quero dizer para vocês, então, que logo, logo a gente vai estar, espero vocês, o diálogo com vocês pelas redes sociais, né, e também que logo no agendamento vocês possam estar, então, principalmente aos colegas aqui de Passo Fundo e da região, possam estar vindo aqui com os seus estudantes, né, para serem aventureiros no Prisma. Obrigada, e aproveitem as demais falas aí do 7º CENID. Obrigada, Arthur.